Escolhendo amar. O interessante desse tema é que é algo contínuo, né? Então, é algo que devemos fazer todos os dias, né? Fazer essa escolha todos os dias, né? E eu gostaria de começar com o tema, né? 1 João 4:7, com o texto tema, né? Estou usando a NVT. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. Eu vou dar uma paradinha aqui, porque me chamou muita atenção o 9 aqui. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo para que por meio dele tenhamos vida. E quando eu pensava sobre esse tema, né, escolhendo amar, eu cheguei até a compartilhar com Neidinha e Auri, que me veio uma pergunta, né, que eu fiz ao Senhor, porque o Senhor, é um tema que o Senhor tem sempre que estar falando com a sua igreja, né, amor. E o que o Senhor me trouxe é porque o Senhor deseja que a gente ame como Ele ama, né? Então, há uma intensidade, uma profundidade no amor de Deus. Então, assim, como está falando aqui, amou tanto, né? Há uma intensidade que deu, que entregou, há uma profundidade nesse amor. Então, o Senhor quer nos levar a ter essa intensidade e essa profundidade no amor de um para com o outro. E, como diz o texto, quem ama é nascido de Deus, né? Então, eu lembro que ontem foi falado sobre o Espírito Santo, e esse novo nascimento é através do Espírito Santo. Então, como amar, né? Como fazer essa escolha todos os dias? Só que tem algo para facilitar para nós, né? Se somos filhos, se queremos viver em obediência ao nosso Pai, o Senhor ele vai nos dar uma instrução aqui muito interessante. Devemos escolher amar todos os dias, mas a gente precisa ter essa compreensão que o amor é um mandamento. Então, o amor é um mandamento do Senhor. Amar é um mandamento do Senhor. E aí eu quero trazer outro texto aqui, Marcos 12:28. Um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido muito bem, perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: o mandamento mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E eu vou parafrasear aqui: ouça, ó igreja do Senhor, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esses. Lucas 10:25. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Então, assim, o que deixa bem claro esses textos para nós é que o amor, ele é um mandamento.
sabe? Mas a escolha está na minha mão e está na sua mão. Que escolha? Ser obediente ou se rebelar contra a palavra de Deus? Então, a escolha é para mim e para você, porque o mandamento foi dado. Ame. Só que esse mandamento, ele não muda. Sabe, o Senhor é imutável. Mas cabe a mim e a você fazer a escolha. Se a gente vai como diz lá em Deuteronômio 28, é bênção e maldição, né? Qual a escolha que eu vou fazer? E pensando nisso, dessa questão do mandamento, da escolha, né? O Senhor também me traz outro texto falando em mandamento, que um novo mandamento ele vai nos dar. João 13:34. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Então, devemos amar como ele amou. E eu quero compartilhar com vocês hoje uma outra vertente desse amor de Deus. É interessante que o amor de Deus é o amor que cuida, é o amor que protege, é o amor que nos ajuda em meio às dificuldades, é o amor que nos faz prosseguir, é o amor que nos abraça, é o amor que traz aconchego. Sim. E dessa mesma forma o Senhor deseja que a gente ame uns aos outros? Sim. Só que eu quero ser fiel àquilo que o Senhor tem falado comigo nesses últimos dias com relação ao amor dele. Sabe, existe uma profundidade nesse amor, existe uma intensidade nesse amor. O Senhor deseja levar a ir mais fundo neste amor. E desde que eu me tornei mãe, eu percebo que eu preciso mergulhar neste amor, sabe, para que eu possa transmitir esse amor para a minha filha, para que eu possa revelar o Pai para ela, né? E o que o Senhor tem trazido para mim muito forte é que o Deus que ama, ele disciplina. Sabe? O Deus que ama, ele exorta, ele adverte. O Deus que ama, ele diz não. Então o Senhor tem me feito mergulhar neste amor, nesta vertente do amor dele, porque o amor de Deus é grandioso, é profundo, é profundo demais. Ele está nos revelando pouco a pouco esse amor. Então, por isso, a necessidade de falar sempre de amor, para que a gente se aprofunde nesse amor, para que a gente conheça Deus, que a gente se aprofunde nele. E assim, o que o Senhor tem trazido para mim, desde então, que ele tem falado profundamente comigo sobre esse amor, sabe? Esse amor que faz a ferida, mas liga, sabe? Esse amor que fere, mas cura, sabe? Essa profundidade desse amor que faz com que eu mergulhe, que eu o conheça mais profundamente. E desde então que o Senhor tem falado comigo, eu lembro que a minha filha é um bebezinho e eu estava, assim, pensando comigo, ela é só um bebê, sabe? Então, eu achava muito cedo para fazer a exortação, né? Ela é só um bebê. Só que quando o Senhor falou comigo desse amor dele que diz não, eu entendi ali que desde bebê, a partir do momento que ela começa a perceber o que é um não, eu preciso exercê-lo, porque isso é amor. Sabe? Porque quando eu digo não para ela, é porque eu estou vendo o perigo iminente, é porque eu estou vendo que aquilo vai causar um dano para ela, é porque eu preciso desde cedo forjar o caráter dela. Então,
eu devo amar como Deus ama. Então, eu devo amar ao próximo como Deus ama. Então, minha filha é minha próxima também. Meus irmãos são os meus próximos, mas eu devo amar como Deus ama. Tem até uma frase de Auri, né, que ela sempre fala, a gente não deve, a gente às vezes quer amar mais do que Deus, né? Então, assim, Deus impõe limites, Deus diz não, Deus fala, daqui você não passa. Então, assim, esse é o amor que a gente viu lá no Éden, sabe? Você pode usufruir de tudo aqui, tudo é seu, sabe? E tudo que eu fiz é muito bom. Então, você pode usufruir de tudo isso. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não, dessa não. Essa você não pode comer. Porque no dia que você comer dela, certamente morrerá. Então, tem um motivo, né? Para Deus nos dizer os nãos. É porque Ele nos ama. E há um motivo para a gente também aprender que é necessário o confronto, sabe? E eu achei interessante porque quando o Neidinha trouxe esse tema, o Senhor já vem falando comigo sobre essa questão do amor, da paternidade, da maternidade, e a gente acabou lendo também um livro chamado Aquietai-vos, e eu achei interessante uma passagem desse livro que eu quero compartilhar com vocês. Aqui é o autor Sérgio Franco falando da mãe dele, e eu quero que vocês percebam algo. Minha mãe, Daura Rodrigues Franco, com certeza foi uma heroína. Não era rara apenas no nome, Daura. Até hoje só conheço uma. Ela é mãe sem casado. Mãe solteira. Sem nunca ter casado, mas quem a conheceu sabe que ela foi pai e mãe para muitos. Sua fibra é testemunhada por cristãos e não cristãos. Poucas mulheres que conheci foram tão guerreiras quanto ela. Criou com muita luta 2 filhos no Rio de Janeiro, costurando, fazendo faxina na casa dos outros, cuidando de outras crianças para que outras mães como ela pudessem ir à luta. Morou na favela, mais precisamente na boca da favela, em quartos, em barracos. Então, era uma mulher de fibra. Eu vou resumir. Então, era uma mulher de fibra, uma mulher guerreira. E aí ele fala que ela, inclusive, buscou ele muitas vezes caído em valas, né, nas madrugadas, farreando. E ele poderia escrever muitas linhas falando sobre a mãe dele. Mas, quando me converti ao Evangelho do Senhor Jesus, sabia no meu coração que minha mãe também precisava ser salva. Não entendia com a mente, mas cria nas Escrituras. E aí ele se pergunta, né? Ele se perguntou, como dizer para minha mãe que ela era uma pecadora e precisava de Jesus? Essa mulher tão reconhecida, né? Na vizinhança, onde quer que ela fosse, ela era conhecida como essa mulher guerreira, essa mulher de fibra. Aos olhos humanos, né? Não tinha nada que se falar contrário, né? E aí, como falar para ela? No início era difícil fazê-lo, no entanto, as escrituras eram tão claras, e pensando bem, minha mamãe também cometeu erros, inclusive na minha criação. Muitas vezes necessitei ser corrigido e não me disciplinou. Muitas vezes precisei ser reprovado, censurado, advertido e confrontado, porém minha mamãe não conhecia este amor de Deus, que corrige e disciplina, e me deixou pensar que o mundo girava em torno de mim. Ela, infelizmente, não cooperou para tratar do meu egoísmo. Sempre fui muito egoísta e por isso precisava ser também resistido e não apenas assistido. Deus também diz não, porque nós precisamos ser confrontadas, nós precisamos ser resistidos, nós precisamos ter o nosso orgulho, a nossa arrogância quebrados, nós precisamos diminuir para que ele cresça.
Nós precisamos diminuir para estender a mão para o outro. Nós precisamos diminuir para entender que nem sempre nós temos razão. Nós precisamos diminuir para baixar a cabeça e entender que precisamos sim ser ensinados, que precisamos sim ser discipulados, que precisamos sim aprender mais. Então, nós precisamos deste confronto, e Deus, ele não nos isenta deste confronto. Por isso, da mesma forma, este é um relacionamento que o Senhor deseja, um relacionamento onde a gente ama, e a gente ama tanto, que se a gente vê o nosso irmão indo para o buraco, a gente vai chamá-lo, a gente vai conversar, a gente vai chamá-lo para perto, sabe? E também quero trazer um texto aqui, para que fique bem claro esse amor de Deus. Está lá em Hebreus 12. Hebreus 12, 5. Meu filho, não... Hebreus 12, 5. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que ele os trata como filho. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina, como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Então, Deus, ele disciplina todo filho que ama. Então, o Senhor, essa profundidade do amor de Deus, que quando ele está me disciplinando, me dizendo não, ele está me amando. Porque o Senhor deseja que a gente ame como ele amou. Então, eu só vou amar mais, eu só vou me aprofundar mais neste amor quando eu mergulhar no amor de Deus. E por que é difícil? Por que o Senhor tem sempre que estar falando isso? Por que é difícil para mim amar o outro? Porque eu olho para o outro. Quando, na verdade, eu tenho que olhar para Deus. Porque quando eu olho para o outro, eu enxergo as mazelas do outro. Quando eu olho para o outro, eu coloco as minhas mazelas, né? Eu coloco as minhas mazelas em aberto. Mas eu devo olhar para Deus, porque Ele é amor. Então, eu devo mergulhar neste amor do Senhor. Porque quando eu me aprofundar neste amor, eu vou poder amar mais. Porque o meu amor, o amor de Gardenha, ele acaba. O amor de Gardenha, ele só vai até um determinado ponto. Mas o amor de Deus, ele é infinito. Sabe? Ele é amor. É a essência de Deus, né? Então, quando eu mergulho nele, eu sou constrangida por este amor. E esse constrangimento me faz amar mais. Só que quando eu mergulho no amor de Deus, eu vou entender que ele diz não para mim. Eu vou entender que em alguns momentos, para que eu diminua, para que seja quebrado o meu egoísmo, ele vai precisar fazer feridas em mim. Mas o mesmo Deus que fere é o mesmo Deus que cura. Então, permaneça nos braços do Senhor. Permaneça neste amor. Porque assim você vai amar mais. Porque assim você vai ter olhar de compaixão para com o seu próximo. Estamos lendo o Antigo Testamento, eu e as meninas e alguns jovens, estamos lendo o Antigo Testamento e ali a gente vai ver o amor de Deus. Sabe, um povo de dura cerviz, um povo resistente, que muitas vezes somos nós. E o Senhor nos alcança com a sua compaixão, nos alcança com a sua misericórdia.
Se o Senhor faz assim conosco, por que nós não podemos fazer assim com o nosso próximo? Né? Então, que a gente continue nesse amor, que a gente escolha todos os dias obedecer a esse mandamento do Senhor, sabe? E só trazendo, concluindo o exemplo que eu dei com relação à minha filha, é que eu tenho aprendido no Senhor que eu tenho que dizer não para ela, porque eu a amo. Então, desde bebezinha. E então, da mesma forma, o Senhor tem que dizer não para mim e para você, porque Ele nos ama. E a palavra vai dizer que quando eu não faço isso, a consequência disso para a vida dela é que a vida dela é destruída. Sabe? Então, da mesma forma, se o Senhor não nos disciplinar, e eu lembrei, para concluir, de Abacuque, né, do livro de Abacuque pedindo socorro a Deus, né? Ele está diante daquela situação, o povo, uma situação pecaminosa, terrível, e ele está vendo tudo aquilo, e ele pede socorro ao Senhor, e aí o Senhor diz para Abacuque que ele vai enviar os caldeus, ou em algumas traduções, os babilônios, sabe, que é um povo terrível, vai enviar contra a nação de Israel. Então, naquele momento, aquilo o profeta, diante daquilo que o Senhor falou, fica chocado, mas ele entende que é a disciplina de Deus. E a gente vai ver o final de Abacuque, aquela declaração linda, aquela oração linda, porque ele entendeu, sabe? Ele entendeu o amor, ele entendeu que é profundo demais, ele entendeu que é intenso demais, que ele só pode compreender em parte, sabe? Por isso ele exalta, por isso ele adora. E a gente vai perceber também ali na igreja de Coríntios, aquele rapaz que está se relacionando com a mulher do seu pai. E aí Deus fala que é para os irmãos o entregarem a Satanás, para que a carne dele seja morta, mas para que o espírito seja salvo, né? Então, assim, a gente vê o amor de Deus tem um objetivo, sabe? É nos salvar, nos trazer para perto, fazer com que a gente tenha um relacionamento íntimo com Ele. Da mesma forma, nós devemos amar desta forma, para que a igreja do Senhor, ela esteja unida, para que ela esteja alinhada, sabe? Para que um esteja sustentando o outro. E vai ser preciso renunciar, vai ser preciso abrir mão, vai ser preciso negar o meu eu, sabe? Mas esse é o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, sabe, com tanta intensidade, que deu o seu filho unigênito, sabe? Olhe a intensidade, né? A profundidade desse amor. Seu filho único, ele deu, é profundo demais, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, glória a Deus por isso, porque o perdão chegou para a minha vida, porque o amor de Deus chegou na minha vida. E eu quero sim, em nome do Senhor Jesus, que diminua eu para que ele cresça, para que eu possa transmitir este amor no meu lar, com o meu esposo, com a minha filha, com a minha parentela, com os meus irmãos. Eu quero sim, Senhor, ser a expressão do teu amor aqui na terra. Sabe, ser sal, ser luz. Então, ainda que o Senhor precise me quebrar várias vezes, Pai, eis-me aqui. Eu desejo esse amor, porque ainda que o Senhor me fira, eu permanecendo nas tuas mãos, é a certeza de que serei curada, é a certeza de que conseguirei transpor muralhas, é a certeza de que chegarei do outro lado, é a certeza de um relacionamento contínuo contigo, é a certeza de que sou amada, de que sou cuidada, de que sou escolhida, é a certeza de que o Senhor está comigo, independente dos vales que eu tenha que atravessar. Então, da mesma forma que nós possamos estar unidos, amando uns aos outros,
porque é melhor serem dois do que um, porque um caindo, o outro levanta o seu companheiro, e um cordão de 3 dobras é mais difícil de ser quebrado. Então, amém. Esse é o convite nesta noite, a mergulharmos no amor de Deus, para que possamos ser a expressão deste amor na unidade entre os irmãos e para o mundo demonstrarmos que de verdade, de fato, somos discípulos de Cristo, porque o amor da igreja do Senhor entre os irmãos demonstra, é a melhor forma de se evangelizar este mundo, de mostrar que verdadeiramente somos discípulos de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Pai, te louvar, bendizer o teu nome. Obrigada, Senhor, por este amor constrangedor, Pai. Obrigada por este amor intenso, Senhor, por este amor profundo, Senhor. Pai amado, Pai querido, mas precisamos mergulhar mais, Pai. Precisamos te conhecer mais, Pai. Precisamos sim, Senhor, ser guiados pelo teu Espírito Santo, Pai. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, se revela a nós, Pai. Nos revela, Senhor, este amor, Pai, porque sem que o Senhor se revele a nós, Pai, nós não conseguiremos apalpar. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu clamo a Ti por um derramar do Teu amor, Pai, durante todos esses dias, Pai, em cada um de nós, Pai, que possamos ter a nossa experiência, Pai, pessoal, Pai, sentir, Pai, este renovo, Pai, através do Teu amor em nossas vidas e através das nossas vidas, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, que haja unidade no Teu corpo, Pai, que a Tua igreja, Pai, seja a manifestação deste amor, Pai, e que todos aqueles, Pai, que puderem ver, Senhor, todos aqueles, Pai, que estiverem ao nosso redor, Senhor, possam ver que de fato somos discípulos do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, e que isso manifeste a Tua glória, e que Teu nome seja exaltado. Amém.